queridos, vamos abrir novamente a palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro. Carta do apóstolo Pedro, desta feita eu vou ler do verso 6 até o verso de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 até o verso 9. Que nos diz assim a palavra do Senhor: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós estamos meditando nas quartas-feiras na primeira epístola do apóstolo Pedro, e nós temos visto como Pedro ele iniciou a sua epístola tratando justamente de chamar os cristãos de forasteiros. Mais à frente ele também chama de peregrinos. Eles eram forasteiros aqui neste mundo, peregrinos aqui nesta terra. E nos chama a atenção também que esses forasteiros, eles estavam passando por grandes provações, por grandes tribulações, por grandes sofrimentos. Se você ler toda a carta do apóstolo Pedro, você vai perceber essa temática sempre presente. Ele falando a respeito das provações, dos sofrimentos e também do conforto que Deus nos proporciona nessas horas, de como Deus sustenta a sua igreja nesses momentos difíceis. Logo, queridos, a fé daqueles irmãos estava sendo provada, estava sendo confirmada, estava sendo fortificada por meio de situações adversas. Sim, por meio de provações, por meio de tribulações, por meio de sofrimentos que eles estavam ali enfrentando. E é importante, irmãos, observarmos que na vida cristã ninguém cresce e amadurece quando tudo sempre vai bem. Então, geralmente, é por meio das provações que nós enfrentamos nesta vida que o Senhor vai justamente fortalecendo, amadurecendo a nossa fé. Com base nisso, queridos, nós hoje vamos olhar para esses versículos de Pedro, pensando e meditando a respeito do seguinte tema: as provações confirmam a fé dos forasteiros. As provações confirmam a fé dos forasteiros. Veja, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a provação da fé, ela serve para confirmar o valor da fé. A provação da fé para ter o seu valor confirmado. Então, observe que Pedro, ele inicia aqui o verso de número 6, dizendo: nisto exultais. Ou seja, pelo que eles deveriam exultar? O que é que significa este nisto exultais? Veja, a exultação dos crentes aqui está ligada ao que foi dito no verso anterior. Lembra que no verso anterior, nós meditamos há algumas semanas atrás, é dito o seguinte: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja, é nisso que eles deveriam exultar. Eles deveriam se alegrar na salvação que seria completada na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No entanto, queridos, antes que isso acontecesse, antes que
esta nossa salvação seja completada na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, antes de chegarmos a este momento, nós vamos passar por diversas provações aqui nesta vida. Ele menciona aqui várias provações. E essas provações, elas produzem tristeza. Tanto que Pedro vai falar aqui, sejais contristados por várias provações. Então, por mais que sejamos crentes fiéis ao Senhor, você nunca vai encontrar, por exemplo, um crente dizendo assim: eu estou muito feliz por estar passando pela provação. Eu estou muito feliz porque eu estou sofrendo. Veja, meus queridos, isso é contra a lógica humana e também isso é contra a lógica divina. Todavia, como nós veremos mais adiante, a alegria desses irmãos ao passarem pelas provações não estava na provação em si, mas estava justamente no resultado que a provação ia trazer para eles. Ou seja, no fruto que eles colheriam destas provações. A tribulação em si, meus queridos, ela é dolorida. Ela traz sofrimentos. E sofrimentos são doloridos, tristezas são doloridas, tribulações são doloridas, mas é justamente o resultado dessas tribulações que vão produzir alegria no nosso coração. E aqui é interessante porque você vai observar nesse versículo 6, 3 verdades a respeito das provações que Pedro traz aqui e que de fato traz conforto ao nosso coração, saber disso. Veja que primeiro Pedro afirma que a tribulação, ela só existe no tempo presente. Veja aqui, ele diz assim: nisso exultais, embora no presente. Ou seja, nós vamos sofrer aqui nesse tempo presente, nessa existência, nesta vida, mas, meus queridos, nós sabemos que na vida que nos aguarda, nós não vamos passar por provações, tribulações, sofrimentos. Os sofrimentos, as tribulações e provações, elas são próprias deste tempo presente. Segunda verdade que Pedro afirma aqui é que as tribulações, elas também terão um tempo curto. Veja só, ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias tribulações. Então, as tribulações, queridos, elas não vão durar para sempre. Eu sei que muitas vezes, aos nossos olhos, elas parecem demorar um bocado. Contudo, a palavra de Deus nos garante que uma hora elas vão acabar. O salmista, ele vai dizer justamente isso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, é um breve tempo, ainda que esses momentos de tristeza pareçam para nós longos, mas de acordo com a ótica de Deus, a perspectiva de Deus, a maneira como Deus enxerga todas as coisas, essas provações, elas são breves. Breves se comparada à eternidade que nós desfrutaremos na presença do Senhor nosso Deus. Mas uma terceira verdade a respeito das provações que Pedro vai falar no verso 6 é que elas não são necessárias sempre. Veja que ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, nem sempre nós vamos ser provados. Mas quando nós formos provados, não seremos provados sem razão. Seremos provados porque Deus vê que é necessário para nós passarmos por aquelas
provações. E sim, meus queridos, nesta vida você vai perceber que há cristãos que Deus prova menos e há cristãos que Deus prova mais. Nem todos os cristãos são provados na mesma medida. Todavia, se as provações se tornam necessárias, então Deus vai mandar essas provações para um propósito muito nobre nas nossas vidas. Então podemos ter essa certeza de que Deus só vai mandar provação se elas forem necessárias. E nenhum mal nos sobrevirá que não seja para o nosso bem. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui no texto é o valor da fé confirmada. Eu havia dito aqui no ponto de número 1 que a provação da fé, ela vai confirmar o valor da fé. Agora nós vamos ver o valor da fé confirmada. Veja só, para que serve as provações? Qual é o propósito das provações? Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Veja, as tribulações que nos causam tristeza, eles são um teste para a nossa fé. Pedro afirma que o valor confirmado da fé vem por meio da provação. E uma vez confirmado este valor, esse valor, ele é mais precioso que o ouro refinado, que o ouro perecível. A maneira mais comum de se falar do valor de alguma coisa nos tempos antigos era justamente usando o ouro como parâmetro. O ouro era a moeda de comparação, era a mercadoria mais valiosa que se tinha naquele período e não deixou de sê-lo, porque até hoje o ouro, como nós sabemos, é um metal extremamente desejado. E veja, o ouro, você sabe, ele é tirado da terra, ele é submetido a um processo de purificação. Esse processo ocorre por meio do fogo, de uma temperatura altíssima que vai retirando as impurezas, vai depurando, vai refinando aquele ouro. E Pedro usa justamente essa figura aqui para mostrar que, ainda que seja um ouro extremamente refinado, mas o valor da fé confirmada é maior. Então a nossa fé provada é muito mais valiosa do que qualquer ouro refinado. É o que a palavra de Deus diz. O verdadeiro cristão, ele possui uma fé que é muito mais valiosa do que qualquer bem deste mundo. Qualquer metal precioso. Seja ouro, esmeraldas, diamantes, nada suplanta o valor confirmado da fé. Mas aqui ainda no verso 8 você vai perceber que Pedro vai falar também algo muito importante. Ele diz o seguinte, vou ler aqui a partir do verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se por um lado as provações elas têm como propósito testar a nossa fé, provar a nossa fé, confirmar a nossa fé, o valor da nossa fé, também a segunda verdade é que o valor desta fé confirmado vai redundar em glória para Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui através do apóstolo Pedro. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja, se ao passarmos por provação e aqui a nossa fé ser testada, isso vai confirmar o valor da nossa fé, isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai
redundar em glória para Cristo aqui, na presente existência, mas também vai redundar em glória quando o Senhor Jesus Cristo retornar, na revelação de Jesus Cristo. É interessante, queridos, porque biblicamente a fé, ela não vai durar para sempre. Todavia, os efeitos da fé que nós temos, esses durarão para sempre. Aqueles que colocarem a sua confiança no ouro perecível vão ser desapontados. Mas aqueles que confiarem no Senhor, aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor em meio às provações deste mundo, ao fogo da provação que muitas vezes nós enfrentamos aqui, esses não vão se decepcionar no final. E por meio deles, o nome de Deus é glorificado na presente existência e será glorificado também na revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, isso nós precisamos ter em mente. A fé desses que são provados, que permanecem fiéis e que perseveram nas provações, trará honras e glória para o Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo retornar, ele encontrará fé, mas ele encontrará fé nesses que são provados, nesses que são submetidos ao fogo da provação. Então esses trarão honra, glória, louvor ao Senhor no dia da revelação. E que dia da revelação é este? Nós já mencionamos aqui, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. É desse dia que Pedro está se referindo aqui. Então naquele dia, todos aqueles que são crentes verdadeiros, que foram provados aqui neste mundo, que tiveram a sua fé confirmada aqui, vão trazer honra, glória e louvor para Cristo. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o objeto da fé confirmada, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja que é a respeito dele que o verso 8 vai justamente tratar. Falando de Jesus, ele vai dizer assim: a quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, o objeto da nossa fé aqui não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Não há outro, em quem nós podemos crer, pois foi Ele quem encarnou, quem sofreu, quem morreu por nós, quem nos fez grandes promessas, quem ressuscitou por nós, quem nos fez grandes promessas. E aqueles que têm a sua fé confirmada, têm dois tipos de atitude em relação a Cristo. Veja, primeiro, eles de fato amam a Cristo, mesmo não tendo visto a Cristo. Por isso que Pedro vai dizer aqui, a quem não havendo visto, a mais. Ou seja, Cristo, ele é o objeto do nosso amor. E aqui nós poderíamos encontrar 1000 razões para dizer por que que Cristo é o objeto do nosso amor, por que que nós devemos amar ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, sim, que se Cristo fosse buscar em nós alguma razão para nos amar, ele não ia encontrar. Certo? Mas nós temos muitas e muitas razões para amá-lo. Uma segunda verdade aqui também é que nós também temos fé nele, sem também nunca termos visto a ele. Por isso que Pedro vai falar, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, nós cremos e amamos a Cristo sem nunca termos visto Ele. E de fato, queridos, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse lá em João 20, 29, porque me viste, creste,
bem-aventurados os que não me viram e crerão. Então, a fé exige que você confie em Cristo, mesmo você não tendo visto Cristo. E o Senhor Jesus assim diz: bem-aventurado são aqueles que, mesmo não tendo me visto, mas creram em mim. Um dia nós vamos ver Cristo. Um dia o veremos. Mas enquanto nessa existência aqui, nós não vamos vê-lo, salvo aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar, né? Mas serão transformados, enfim. Então, quando nós cremos em Cristo, sem termos visto Ele, quando nós amamos a Cristo sem termos visto Ele, diz o texto que nós temos essa exultação, essa alegria indizível. E como é que eu vou explicar isso aqui? Veja, não dá para falar. Por quê? Porque o próprio texto diz que é indizível. Ou seja, não tem como você descrever, não tem como você ilustrar a alegria interior que penetra a alma do cristão que conhece verdadeiramente a Cristo. E que também há de se alegrar no dia da revelação de Jesus Cristo. Existem alguns textos que nos dão uma ideia assim. Isaías 35:10 diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilos. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ou seja, a plenitude desta alegria nós vamos desfrutar no dia da revelação de Jesus Cristo, quando a nossa salvação for completada, usando aqui a linguagem de Pedro. Mas desde já, nós sabemos que nós já desfrutamos desta alegria, nós já temos vislumbres dessa alegria, nós já temos essa antecipação. Dessa alegria que não pode ser traduzida em palavras. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Isso, queridos, certamente é motivo de alegria, motivo de gozo, de regozijo. Sabemos que as nossas provações, elas são por um breve tempo, elas são apenas nesse presente momento. Elas têm prazo de validade, elas vão acabar. Mas o que Deus tem reservado para nós é algo infinitamente maior. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Por fim, veja aí o resultado desta fé confirmada. Verso 9. Obtendo o fim da vossa fé. O fim aqui é a finalidade, o alvo, né? O que? A salvação da vossa alma. O resultado da fé confirmada é justamente no presente tempo a posse da salvação. E veja, a fé, é importante que fique bem claro, não é a base da nossa salvação. A fé é a capacidade que Deus nos dá para tomarmos conscientemente a salvação já das mãos dele,
recebermos das mãos dele a salvação no presente momento, no presente tempo. A finalidade suprema da fé não é merecer a salvação, mas é desfrutar da salvação nesta presente existência. Este é o fim da fé, a salvação da nossa alma. Somente os que creem em Cristo, ainda que não vejam, mas que creem nele, ainda que não vejam, mas o amam, é que vão realmente desfrutar desta salvação no presente tempo. E eu gostaria então de finalizar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Veja, primeiro, as provações nos sobrevêm para que tenhamos o valor da fé confirmado. Então, precisamos ter isso em mente. Nós não somos alvos das provações por uma questão de capricho de Deus. Não é de forma aleatória que Deus nos envia provações. Veja, Deus faz isso com um propósito, que é justamente confirmar o valor da nossa fé. Se você está passando por provações, por lutas, por sofrimentos, tenha isso em mente. Tenha isso em mente para que você não venha a se voltar contra Deus. Lembre-se que Ele está trabalhando na sua vida. Ele está confirmando a sua fé, amadurecendo, fortalecendo a sua fé nele. Segundo, por mais que doa agora, as provações elas não vão durar para sempre. Lembre-se que, como já dissemos, o sofrimento ele tem um prazo de validade, mas a glória que há de ser revelada a nós, essa não tem prazo de validade. Ela será eterna. Então que nós possamos, ao passarmos pelas provações aqui, e eu sei que muitas vezes quando nós estamos passando por esses momentos de provação, parecem ser tão longos, de acordo com a nossa perspectiva. Mas lembre-se, eles são breves, se comparados com a glória a ser revelada a nós, que é eterna. Terceiro, ao ser provado, não se compare com outros crentes, não fique se comparando com respeito às provações com relação a outros crentes, porque, vejam, uns sofrem mais, outros menos, de acordo com os planos que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem os seus planos para cada um de nós. Todos os nossos dias são contados e determinados por Deus, Deus é que sabe, certo? Mas todos os crentes têm a sua vida nas mãos do Senhor, e o Senhor vai tratar com eles, vai forjá-los, vai moldá-los à semelhança do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor lhe aprouver. O que nós temos que fazer é louvar a Ele por Ele estar nos tornando cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Outra aplicação, queridos, que podemos também ter: Cristo é o objeto da sua fé. Você realmente ama a Cristo sem ter visto a Ele? Você realmente crê nele? Veja, o próprio Senhor Jesus disse que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Será que esse amor que nós afirmamos ter por Ele é comprovado através da obediência a Ele? Porque veja, se você sair por aí e perguntar às pessoas se elas amam a Cristo, olha, talvez 95% delas vão dizer que amam. Mas o que vai realmente comprovar o nosso amor por Ele é a nossa obediência, é a nossa entrega, é o nosso compromisso. São atitudes concretas de um coração que de fato ama
o Senhor Jesus Cristo. 5. Não confie em sua fé como um mérito, mas saiba que ela é um meio. A fé, ela não é uma moeda de troca para você adquirir a salvação. É o instrumento pelo qual Deus nos dá o que Cristo conquistou por nós. É o meio pelo qual, é a mão estendida que recebe das mãos do Senhor esta bendita salvação. Por fim, lembre-se que o fim da jornada vale a jornada. Ou seja, mesmo que o nosso caminho, mesmo que a nossa peregrinação aqui nesta terra, como forasteiros aqui neste mundo, seja cheio de provações, de perseguições, de sofrimentos, por mais que sejamos contristados por várias provações, saibamos que aquilo que nos aguarda no final, aí eu me lembro do livro Peregrino, né? Toda aquela jornada cheia de lutas, dificuldades, mas quando ele chega na cidade celestial, a alegria é tão grande que aquele sofrimento passado já não tem tanta importância. Então, é importante que você entenda isso. A salvação, ela não é conquistada por obras. Ela é uma salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas lembre-se, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente sabe também que aqueles que perseverarem até o fim não é com base nas suas forças, é pela graça de Deus também. Mas é importante que você tenha isso em mente e que você persevere na sua jornada, entendendo que as provações do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Que Deus nos abençoe. Amém.